no livro de Atos, capítulo 12, verso 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Uau, uau, seja bem-vindo, irmãos. Fica com a mão levantada só um pouquinho, que o pessoal vai passar com um formulário. E se você quiser, você pode estar deixando seu nome e seu telefone aí, nós entraremos em contato com você. Atos, capítulo 2, 12. Nós vamos ler a partir do verso 6. Atos dos Apóstolos 12, capítulo 12, a partir do verso 6, do versículo de número 6. Amém? Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. No 11, por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si? Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Por fim, abriram a porta e viram e ficaram admirados. Amém. Pai querido, aqui está a tua palavra. Senhor, o Senhor conhece e sabe da minha fragilidade. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite o Senhor venha falar conforme lhe apraz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar me diminuindo e que a tua presença cresça entre nós. Senhor, em nome de Jesus, se há algum espírito contrário à sua palavra nessa noite, eu repreendo pelo poder do teu Espírito Santo. Essa igreja pertence a ti, a tua presença é real neste lugar. No nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome. Amém? Queridos, o tema da mensagem dessa noite é fé inabalável. E Deus é tão maravilhoso que a irmã abriu falando de fé. O irmão, na hora do louvor, falou muito de fé. E eu tive como uma resposta de Deus para o meu coração. Essa parte do livro de Atos que nós lemos, para os irmãos entenderem o contexto daquela época, a igreja estava vivendo um grande avivamento. Acabavam de ter recebido o Espírito Santo. Curas, milagres aconteciam. Onde a palavra era ministrada, era como um copo de água numa terra árida, seca. As pessoas recebiam e os irmãos iam se convertendo. E milagres começaram a acontecer. Inclusive através da vida de Pedro. Pedro, naquele tempo, a sombra dele curava. Ele chegou a ressuscitar uma viúva chamada Dorcas, que inclusive o pastor já pregou uma palavra lindíssima a respeito de Dorcas aqui. Então esse é o contexto em que eles se encontravam. E devido a isso, uma grande perseguição violenta começou. Então Herodes, que era o rei daquela época, ele começou
a perseguir esses cristãos, esses irmãos em Cristo como eu e você. E num dia, Herodes pegou Pedro e lançou Pedro numa prisão. E ali Pedro ficou preso. Qual que era a ideia do rei? A ideia do rei era julgar Pedro e no outro dia matar Pedro. Porque pouco tempo antes de Pedro ser preso, um outro apóstolo, Tiago, havia sido morto pelo também rei Herodes. Então Pedro ele foi preso justamente nesse contexto. Nesse contexto. E a gente lê aqui que Pedro parece um filme de ficção, né? É algo extraordinário que acontece, cheio de efeitos especiais. Porque o anjo aparece, primeiro uma luz intensa aparece, depois o anjo aparece e toca Pedro e acorda Pedro. Por quê? Porque Pedro estava dormindo. Dentro desse contexto de prisão, Pedro estava dormindo num sono profundo. Pedro não estava num hotel 5 estrelas, numa cama king, castor. Não, ele estava num lugar hostil, num lugar insalubre, que ali, num lugar de ameaça, de violência, que a qualquer momento poderia acontecer com ele. Ele estava algemado, não, acorrentado, junto com 2 soldados. Ele estava numa prisão de segurança máxima. Uma prisão de segurança máxima que no nosso país hoje, por exemplo, não tem. Porque não tem guardas dentro da sala acorrentados com prisioneiros, com aqueles que estão presos. E Pedro estava justamente nessa condição. E quando a gente olha para essa condição de Pedro e vê Pedro dormindo, você fala, tem alguma coisa errada. Porque por muito menos nós perdemos o sono. Quando a gente olha esse homem capotado, desmaiado, nessa situação, você fala, tem alguma coisa errada. Por quê? Imagina a cabeça desse homem. Imagina as emoções, os sentimentos, a sensação de vulnerabilidade, de fragilidade, de saber que a sua vida, em questão de horas, ele estava na mão do inimigo. Em questão de horas, poderia ser ceifada, poderia ser tirada. E às vezes nós nos encontramos em situações que o Senhor fala para nós, descansa, descansa, acalma o seu coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Situações essas, aqui, era um grande milagre que tinha que acontecer. E às vezes a nossa condição é essa. Às vezes, pode ser que nós estejamos com um casamento rompido. Por trás de um casamento rompido, existe uma história de tragédia. Existe uma história de desrespeito, de xingamento, de briga, de mágoa, de tristeza, de rancor. Ou às vezes, a aliança foi rompida, você está na mesma casa, mas a aliança é como se ela tivesse sido rompida. 2 pessoas que se dizem casados para a sociedade, mas são pessoas totalmente separadas, seja fisicamente, sejam só como amigos, finanças divididas, vida dividida. Um é bolsonarista e o outro é petista. A guerra, habita a guerra dentro da casa. Às vezes a sua condição é essa. E o Senhor está falando para você, descansa. Às vezes, você tem um filho que está na droga. Quando a gente fala de droga, vamos ser realistas, no crack, né? Na cocaína. E aquele filho, você olha para ele, você gerou aquele filho. Ele cresceu dentro da sua barriga. Você projetou tudo. Você desempenhou, você se doou. Todo o seu amor, toda a sua energia foi colocada naquele filho. Você amamentou.
você trocou fraldas, você passou noites sem dormir por causa daquele filho. E a condição em que ele se encontra hoje é uma condição que quando você olha, você fala, talvez a sua fé, ela não consiga enxergar o milagre. Porque as circunstâncias, ela fala o tempo todo ao contrário para você. As circunstâncias é tão crítica que você fala, não tem jeito. Eu oro, eu busco, eu coloco na mão do Senhor, mas ao mesmo tempo eu falo, será que isso vai acontecer mesmo? Ele não é mais o meu bebê, ele não é mais a minha criança, que eu posso pegar na mão, proteger de um estranho. Ele não é mais aquele pequeno, que eu posso envolver ele nos meus braços e protegê-lo de qualquer coisa. Não. E agora ele tem as suas vontades próprias. E às vezes é essa a sua condição. Vida financeira, né? Vida financeira. Às vezes você se encontra em um momento tão difícil relacionado à sua vida financeira, que você não vê saída. Mês entra, mês sai, mês entra, mês sai, e você se vê aí num poço, numa rua sem saída. Muitas vezes, desesperado, sem conta para pagar, você está aqui, você está sorrindo, com conta para pagar, você está aqui, você está sorrindo, mas a sua luz está a ponto de cortar. Às vezes você não tem nem o que comer direito, né? Isso não pode acontecer, porque quando a gente fala que nós somos família da fé, né? Então, se há alguém nessa condição, por favor, nos procure, porque o mínimo nós conseguimos oferecer aos nossos irmãos. Amém? Um diagnóstico de doença, né? Às vezes a gente recebe, a gente não, né? Mas tem muitos testemunhos de pessoas que recebem um diagnóstico de doença. Quando eu falo de diagnóstico de doença, não é uma gripe, não é uma diabetes que você trata, né? Até a AIDS, hoje você toma um coquetel e não tem problema. Mas o problema é você receber uma notícia que tem um tumor no seu cérebro. O que você vai pensar? Qual que é o pensamento que vem? Jesus já me curou? Eu vou dormir, eu vou descansar? Ou você vai pensar, eu vou morrer? O que nós pensamos a princípio? O que vem na nossa mente? É engraçado que há 4 anos atrás, mais ou menos, a minha irmã minha irmã mais nova começou a ter dores de cabeça, um desmaio, e via assim, vamos ver o que é isso. E foi ver, ela tinha um tumor no cérebro. E a minha sobrinha estava o quê? Com 2 aninhos, né? 2 aninhos. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Que ela falou, eu vou fazer uma carta, eu vou no advogado, eu vou fazer um documento, porque se eu morrer, você cuida dela. E é você que vai cuidar dela. Por quê? Porque a primeira coisa que veio na cabeça dela, eu vou morrer. Um diagnóstico como esse, eu vou morrer. Glória a Deus, deu tudo certo, ela fez a cirurgia, ele está muito bem, obrigada. Amém. Às vezes você não se encontra em nada disso, do que eu falei. Mas às vezes você está em uma vida que está sem sentido, sem significado, sabe? Está tudo bem, mas está tudo ruim. Você tem uma vida financeira legal, está tudo certo, você não está nadando no dinheiro, mas tá dando certo, você come um lanche, você come a pizza, você tem amigos. Mas dentro de você há uma tristeza, há uma vida que não tem significado. Você não tem alegria em partilhar, é altos e baixos. Um momento você está muito bem, no outro momento você está praticamente numa crise depressiva. E você tem que ficar o tempo todo falando para você mesmo, se perguntando, qual é o sentido da minha vida? A gente vê tantos suicídios. Hoje a gente teve a notícia de um irmão, de um pai da nossa obreira, que ele faleceu, infelizmente, por isso, né? E vida sem significado, vida sem sentido, vida vazia. Você está rodeado de pessoas, está tudo certo, mas está tudo errado. Só você sabe o que dentro de você habita, o que está acontecendo dentro de você. Os Salmos de número 4, verso 8 vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê?
Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? O Salmo 127 vai dizer: é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão das dores. Aos meus amados Ele dá enquanto dormem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, uma fé inabalável, como essa fé que Pedro exerceu e deixou aqui como exemplo. Nosso irmão Pedro deixou esse exemplo de fé para nós. Uma fé inabalável, ela nos traz respostas extraordinárias. No versículo 11, depois que o anjo sai da prisão, pega Pedro e leva para fora, no versículo 11 vai dizer: por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. Ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejaram me fazer. O milagre foi tão extraordinário, a resposta foi tão extraordinária, que Pedro teve dificuldade. A hora que ele caiu em si, ele falou: será que é verdade mesmo? Foi isso que aconteceu. Depois que ele viu a condição que ele estava fora da prisão, sem algemas, vestido, ele falou: não é possível. E é essa reviravolta que o Senhor faz nas nossas vidas, quando nós conseguimos entender esse descansar, quando nós conseguimos entender esse dormir. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim: a sua condição com esse casamento rompido é impossível de ser solucionado. Houve adultério, houve desrespeito, houve mágoa. Mas quando a nossa fé, quando nós exercitamos, você sabia que às vezes o Senhor nos leva a momentos de vulnerabilidade? Estava falando isso para a irmã. Porque nós acreditamos que nós somos muito capazes de fazer com os nossos braços, com a nossa própria força, com as nossas mãos. Nós acreditamos nisso, irmãos. A gente se acha. A gente se acha. E às vezes o Senhor pega momentos de fragilidade, momentos de vulnerabilidade que você fala: eu estou exposto a mim mesmo, eu não sei qual caminho tomar, eu não sei qual direção tomar, o casamento perdeu o rumo, eu não tenho mais o que fazer, foi embora, adulterou, ela adulterou, ele adulterou, acabou. Você está vulnerável, você está fragilizado, e é exatamente nesse momento que Deus prova a sua fé. É nesse momento que nós somos provados, porque muitos de nós, se deixar, nós não, por nós mesmos, nós não buscamos o Senhor. Vamos combinar? A gente só busca o Senhor quando nós estamos em momentos de fragilidade e vulnerabilidade. Você fala: Senhor, eu não dou conta mais, eu não aguento mais. E aquela aliança rompida, ela pode ser restaurada. Aquela aliança que teve adultério, ela pode ser restaurada. A ponto de você mesmo não acreditar do extraordinário que o Deus fez de dentro para fora. De você conseguir liberar um perdão, de você conseguir arrancar a raiz de amargura, a mágoa, e aquele relacionamento, ele melhorar. Os seus filhos que outrora você olhava e você falava: não tem jeito, não tem saída, e restabelecer a vida deles. Restabelecer os laços com a família. Você poder receber o seu filho que outrora estava na droga, com a família dentro da sua casa, casando, tendo significado, trabalhando, sendo alguém que ressignificou, que conseguiu ressignificar a sua vida. A sua vida financeira dá um boom. Do nada, hoje você está endividado, amanhã você acorda milionário. Uma causa saiu a seu favor, não sei, se ganhou na Mega Sena. Né? E as pessoas olharem e falarem: não acredito nisso. Que?
fulana de tal, tá assim, tá lá com o esposo, lá em Dubai, curtindo. Como que pode? É algo extraordinário. Amém, glória a Deus. É algo extraordinário que foge do nosso entendimento, irmãos. Foge. Por isso que nós temos que exercer a nossa fé, porque Deus vai nos provando, e quanto mais aprovado que você vai ficando, mais Ele vai te entregando. O problema é que nós, o que nós fazemos quando nós estamos numa prisão como essa? Será que você estaria dormindo ou você estaria planejando estratégias para fugir? Normalmente, talvez você não estaria dormindo, porque como eu disse, a gente deixa de dormir por muito menos. Por muito menos. Talvez você estaria bolando uma estratégia. Espera aí, como que eu vou dar jeito nessa minha vida financeira? Você sai da dependência, está na força do teu braço. Quer saber? Amanhã eu vou lá no agiota, vou pegar 10 mil reais e vou pagar até quando Jesus voltar. Ah, quer saber? Meu casamento está assim? Espera aí, vou resolver do meu jeito. Vou dar um jeito, eu vou resolver do meu jeito. Aí você vira detetive, investigador, é aquela loucura, aquele ciúme doido. E no final das contas, você simplesmente retarda a bênção. Você bloqueia a bênção para que ela não aconteça. Porque nesse momento de fragilidade, o Senhor quer forçar a sua fé, testar a sua fé. O que Deus nos faz sonhar, Ele nunca se tornará um pesadelo. Você tem que agarrar na promessa do Senhor, porque se Ele te deu, testificou no seu coração, foi a voz dEle falando com você, você tem que se agarrar com todas as suas forças nessa promessa. É seu filho, é casamento, é vida financeira, é a promessa do Senhor. Se agarra nela. Todo esforço humano sem a bênção do Senhor é em vão. É em vão. Não adianta você se esforçar que você não vai alcançar. Você precisa de ter a dependência 100%, sem reserva, entregar a Ele. Porque é aí que Ele vai começar a operar nas nossas vidas. Uma fé inabalável pode ser seguida por respostas, mas também por dúvidas. Nós lemos a história de Pedro saindo da prisão, que o anjo tirou ele da prisão, resgatou ele da morte. E depois, a hora que Pedro caiu em si, ele falou: eu vou procurar os meus irmãos. Eu vou falar das boas novas, do que aconteceu. E ele foi para a casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, que ali a igreja se encontrava. E sabe o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. Porque versículos antes, no versículo 5, vai dizer: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus. Então, quando Pedro chegou na casa de Maria e gritou e chamou, o que aconteceu? Uma serva, Rode, o nome Rode significa rosa, uma mulher com uma vida perfumada. E Rode estava ali orando com aquela igreja. Já era noite, já era tarde, e a igreja se encontrava na casa da irmã Maria orando. E quando Pedro chamou, Rode foi lá, mas ela ficou tão empolgada, ela ficou tão emocionada, que ela nem abriu a porta. Ela correu para dentro e para falar para a igreja: o milagre aconteceu. Pedro está aí fora. Nós estamos orando, uma oração específica, direta. Pedro está aí. É a resposta da nossa oração. O que a igreja fez? Você só pode estar louca. Não é Pedro. Veja bem. Existem vozes ao seu redor que não vai acreditar, que não vai estar com você, não vai estar do seu lado, que vai falar o contrário.
E você precisa saber quem você é em Deus. Ela se emocionou, só que ela não ficou surpresa, porque ela estava orando para aquilo. E ela acreditava e confiava. Enquanto que a igreja não confiou. Orou, mas não acreditou. Não acreditou que o milagre era possível acontecer. Porque era algo tão difícil, que ela falou assim, não. Que a igreja falou, não, não é possível. Não pode ser. E chegou a colocar em xeque a sanidade mental da Rod. Chegou a colocar em xeque, você está louca, é sanidade mental. Você não está raciocinando direito mais, é tarde da noite, já oramos tanto. E agora você vem e fala, é o anjo dele, deve ser o anjo dele. E ela continua ali, não. Eu sei para que eu orei. E eu reconheço quando o milagre chega. Eu reconheço, eu sei. Tem gente que ora e não confia, né? Que é como a igreja. E Atos, aqui Rod ela vai receber Pedro. Depois, ela foi lá e comprovou. E os apóstolos, a igreja que orava, também comprovou. Mas por quê? Pode subir o louvor, viu, gente? Por favor. Já estou indo para o final. Rapidinho. Amém? Então, Rod, pode ser eu e você. O Senhor, Ele quer testar a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé inabalável como Pedro. Reconhecer, acreditar. Quem era eu? Quem era você antes de você estar aqui? Talvez o milagre tenha sido tão grande, mas ele foi paulatino, gradativo, que você nem reconheça mais. Que você nem identifique mais. Que você nem valorize mais. A ponto do que está por vir, você até duvidar. Irmãos, que nós sejamos como essa mulher, como Rod, que significa rosa, com uma vida perfumada pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós somos uma igreja, nós estamos aqui, nós sabemos que o Senhor, Ele é capaz, Ele é capaz. Quando você está no meio do furacão, quando os discípulos estavam no barco, que a tempestade começou, eles ficaram tudo alvoroçados. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. O que Ele ensina para nós? Exatamente isso. Homens de pouca fé, vamos exercer a nossa fé. Vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos colocar aquilo, exercitar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque os milagres virão. Os milagres virão. Eles acontecerão. Eles acontecerão, irmãos. Eu creio, nós vivemos de milagre em milagre. Você está numa igreja que vive de milagre em milagre. E se você está aqui, você vai viver esse milagre conosco. Porque nós, aleluia. Amém. Amém, queridos? É isso, nós vivemos de milagre em milagre. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda nas circunstâncias mais difíceis que possa parecer. A nossa visão às vezes fica turva e nós temos dificuldade de enxergar além daquilo que nos rodeia. E o Senhor fala para você, descansa, dorme, assim como Pedro fez. Amém, irmãos queridos? Deus abençoe. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Jesus estava no barco dormindo, porque ele queria ensinar uma lição que nós
Amém. Porque a tempestade estava chacoalhando o mar e Jesus não acalmou a tempestade. Ele só acalmou por conta do desespero dos discípulos. Porque por ele ia atravessar com tempestade e tudo. Pastor, eu não entendi. Ele está dizendo, ainda que você continue no meio da tempestade, Aleluia. não perca o sono para ela. Porque se eu disse que você vai atravessar, você vai e não tem tempestade. Glória a Deus. Que vai impedir. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Estou sentindo a presença dele. Glória a Deus. Eu vou repetir de novo para você pegar e dar glória. Se eu disse que você vai passar do outro lado para outra margem, não tem tempestade, Aleluia, não tem Jesus. circunstância, Glória a Deus. não tem demônio, Aleluia, não tem Jesus. oposição, Aleluia, não tem Jesus. inimigo. O diabo pode levantar. Aleluia. Ele só está perdendo tempo com você. E avisa o inferno, relevar, rebuia, lavanda e camanaracia, que um crente com uma fé inabalável, o inferno inteiro não pode parar, querido. Um crente cheio de fé é mais poderoso do que todo o inferno. Um crente de fé de joelho é mais poderoso do que o inferno todo de pé. Eu vou falar de novo para você pegar. Um crente de fé de joelho é mais poderoso do que um exército todo de pé. Você pode ver na Bíblia que quando Gideão se apresenta a Deus, Deus fala para Gideão: Gideão, levanta só 300 e vai, porque eu não preciso de muito, eu só preciso de fé. Você não pegou ainda. Gideão, eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com essência, moço. Vai nessa tua força, porque é a tua fé que vai garantir o teu milagre, a tua projeção, a promoção, aquilo que você precisa. Deus está gerando fé no nosso coração essa noite. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez você entrou aqui num contexto exatamente que a pastora descreveu, e Deus está querendo desafiar você. E como eu faço isso, pastor? Dizendo para você, fazendo uma autogestão, auto-ministrar-se, dizer: eu vou, e acabou. Amém ou não? Coloca aí os impossíveis na mão de Deus. Agora nós vamos orar para isso e nós encerraremos agora. Eu não preciso nem pregar depois de um palavrão desse, hein, pastor? Você até me complica para o domingo. Tem que pregar mais. Amém? Coloca a mão no teu coração. Labarai, que prusi que levaração do cominaragai. Sabai, eu canto, revalarás. Lobi rebai, que propusi que te revalarás. Sem ser tocado. Aquele moço de rosa, ó. Isso, Senhor, delebarás, te propataragaia. Abre as mãos. Vou dar a palavra de Deus para ti. Delebacom, assim diz Deus para ti, homem. Tudo que deu errado até agora, eu estou falando das suas emoções e dos seus sentimentos, eu estou falando da tua aliança. Tudo que deu errado até agora, a partir de hoje vai começar a dar certo. Descia diante de você uma aliança quebrada. Deus falou para mim: no lugar da frustração, da desonra, eu estou trazendo dupla honra e eu vou te fazer feliz. Eu vou provar para aqueles que falaram mal de você, aqueles que apontaram você, aqueles que escarneceram de você, que eu continuo sendo Deus grande. Eis que faço nova todas as coisas. Te prepara, porque a viagem está chegando. O novo tempo o novo tempo está se aproximando, e o tempo de cantar chegou, viu? Você é meu menino, diz o Senhor. Deus falou, é um sentimento no coração dele de tristeza, porque é como se você se sentisse sozinho. Deus me leva em visão dentro de uma casa, e eu entro dentro de uma casa como se a casa estivesse vazia, e Deus está dizendo para mim: eu estou trazendo alegria de volta para o teu coração. Eu vou encher a tua casa de alegria. Eu vou dar tu não andarás mais sozinho, tu não se sentirá mais só, porque eu vou dar para você aquilo que você precisa. Se você
você crê no milagre dele, levanta a mão, aplauda Jesus se você puder, vai. Aleluia! Oh glória! Orei, calai, obradoacia. Ele tem uma promessa de Deus sobre a vida dele, porque é uma linhagem na família que eu vejo na placa das Assembleias de Deus. Eita! Eu vejo um joelho que se dobrou numa Assembleia de Deus pela sua vida, que não era nem para estar vivo, era para você já ter morrido há muito tempo, as loucuras que você já aprontou. Porque quem olha para você não imagina aonde você já colocou o teu pé. Mas diz o Senhor: eu mudo a tua sorte hoje, porque eu contemplo o teu coração. Eu vou estar chorando e você não está adorando e dando glória. Mistura com aleluia, que é de graça, não paga nada. Aqui para glorificar e adorar é 0800. Fala pro teu irmão: se você não adorar, eu vou sair de perto de você. Fala para ele: se você não abrir a boca, eu vou sair de perto de você. Eu não gosto de crente gelado, eu gosto de crente com a fé inabalável. O barco pode estar balançando, o barco pode estar balançando, o vento pode estar soprando, mas eu sei que o Jesus que está no meu barco não deixará ele virar. Levanta a mão, começa a agradecer pelos milagres, começa a dizer a ele: eu creio, alaio, amate, tobreplosse, que levácia. Senhor, abra as portas, Senhor, abra as portas, muda histórias desse lugar, Senhor, muda histórias desse lugar, Senhor, que o teu povo viva milagres extraordinários, que o teu povo experimente coisas extraordinárias. É, meu irmão, estou sentindo Deus aqui, hein? Abre a mão, Renato. Acabou de abrir uma porta na tua frente. Eu falava: Senhor, que porta é essa? O Senhor falou para mim: não é sentimental, mas é profissional. Uma página está virando assim, ó. Deus falou para mim assim, ó: prepara, porque eu vou ter que te tirar de perto. Eu vou abrir uma porta grande para honrar a tua fé, porque eu contemplei essa semana a sua tristeza do coração e a tua preocupação. Porque você disse: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Se continuar do jeito que está, eu não sei aonde isso vai parar. O Senhor disse: eu contemplei a sua oração. Eu estou abrindo uma porta de prosperidade. Só fica na minha presença e honra tudo aquilo que eu irei fazer e que eu estou por realizar. Em 7 dias, diz a boca do meu Deus, eu estou virando essa página e abrindo novas oportunidades. Você crê? Aplauda Jesus aí, vai. Glorifica que Ele está na casa. Isso é para quem crê. Quem não crê, fique em paz. Aleluia. Monte Santo de Adora Ele, vai. Começa a adorar Ele. O moço caiu de joelho e você não está adorando ainda. Abra a tua boca, diga: Senhor, eu recebo, eu tomo posse. Eu sei que o novo tempo está chegando, um novo período eu viverei na tua presença. Eita, glória a Deus. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, porque nos momentos de cansaço em que nos sentimos arrefecidos em nossa fé, nos momentos em que a nossa fé desvanece, mina-se, enfraquece, o Senhor injeta fé, o Senhor calibra as nossas esperanças. Senhor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, o domínio. Oh Jesus, nós te amamos, nós declaramos que pertencemos ao Senhor. Faça de nossas vidas um instrumento para a Tua glória. Mude a história de pessoas que aqui estão, que homens e mulheres experimente o Teu poder, a Sua intervenção, e eles possam de fato e de verdade notar a Sua intervenção de maneira
sorte deles. Senhor, e os filhos que estão afastados, os esposos e as esposas que não respondem à fé daqueles que aqui estão, aqueles que estão desempregados, abre portas. Aqueles que estão aqui enfermos, Espírito Santo, um dos adágios do Senhor, um dos símbolos de Cristo, que Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Sabaoth, Deus da guerra. Senhor, comece a visitar agora. Espírito Santo, começa a operar milagres aqui. Senhor, aonde tiver um demônio alojado, queima ele agora, destrona ele no poder e na autoridade do nome de Jesus. Coloca por terra agora. Eu quero os diáconos passeando no meio da igreja. Eu quero os diáconos passeando no meio da igreja. E aonde Deus falar para você tocar, toca. Aonde Deus falar para você tocar, toca. Há milagres sendo liberados aqui, há vidas sendo libertas aqui. Choreba, calabro, placanta, lava, cominai, alevarai, o quebra, bocia. Senhor, visita agora a tua igreja. Espírito Santo, toca. Espírito Santo, encha na tua presença. Batiza com o teu Espírito. Alai, o canto, a múcia, eleve a proquetuque, derevácia, oleia, porque mandará bacia. Visita Jesus. Aleba, calabara, isso, dá lugar aí, meu irmão, vai. Dá lugar aí, vai, Paulinho, dá lugar, minha irmã. Releva, propleca, vai, cia. Alabaio, plaplacia. Abraça aquela moça lá, Paulo, ó. Aquela moça ali, ó. Ai, rebaça, que ligará. É bom, fala sério. Abraça ela. Fala pra ela assim, Paulo. A obra que o Senhor começou, Ele é fiel para aperfeiçoar até a vinda dEle. Que não há ninguém que possa parar aquele que Deus levantou e elegeu e separou. O diabo tentou parar ela, o diabo tentou frustrar ela no caminho. Só que o Senhor está levantando ela, porque ela tem um grande ministério. Releba, catopitaracite, prominaragaia. Vai sentir a presença aí, vai, meu irmão. Começa a falar a Ele palavras de amor e de adoração. Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado, Jesus. Leva a Tua igreja em paz, em segurança. Que portas se abram, que enfermidades caiam por terra nesse momento. Que portas se abram. Você que tem alguma coisa emperrada na justiça, levanta a tua mão. Você que tem alguma coisa emperrada na justiça, o Senhor está falando comigo aqui. Eu não estou blefando não, irmão. Eu estou em Deus, hein? Pastor, eu tenho algo na justiça emperrado para sair. Deus falou para mim assim: eu estou tirando o documento de baixo, estou colocando por cima. Você vai me honrar. Você vai saber que eu sou grande e eu sou poderoso. Senhor, eu libero sobre a vida dos meus irmãos resposta. Que seja hoje um selo para edificação da fé daqueles que aqui estão. Que eles saibam que eles estão diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Deus de Elias e de Eliseu, o Deus de Moisés, o teu servo, o Deus da comunidade apostólica Família da Fé. Eu selo agora e os abençoo em o nome de Jesus. Você pode dizer amém aplaudindo a Jesus Cristo? Glorifica Ele, exalta Ele, vai. É o Rei da Glória. E quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levante as mãos ao céu.
o Senhor. Mas ora por nós. Deus te abençoe. Vá em paz, uma semana de vitória.